Porque a gente já tinha um processo em que já se pensava uma educação diferenciada. A gente tinha uma pedagoga mágica, né? Maristela, ela sempre pensou uma educação do campo e uma educação no campo. Que a gente fala muito em educação do campo, mas não adianta você pensar uma educação do campo se você não pensa no campo. Exatamente. E foi onde surgiu uma oportunidade de cursar uma graduação que tem esse desenho, né? Que é uma licenciatura em educação do campo. Um mega desafio mesmo, porque, né, você tem que trabalhava de manhã, trabalhava no estado, trabalhava na prefeitura, e ainda estudar. E a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente a essa altura do campeonato. Mas, assim, nós começamos a ver novamente essas teorias e trazer essas teorias para a prática. E quando a gente começou a trazer essas teorias para a prática, foram assim, bombando. Parece que os problemas foram se multiplicando, né? Foi que nem furar uma bexiga cheia de água, né? Exatamente. Parece que assim, você foi lá na mina e, tirou a tampa que jorra tinha, né? aí porque tá faltando água em Soretama. Exatamente. 2016, assim, foi 2015 quando nós começamos, eu comecei em 2015. E em 2015, acho que eu ainda estava na Juerana. Não foi tão complexo, porque a gente estava num processo ainda de construção, né? Mais uma graduação, não tem, né, muito significado. Mas quando nós chegamos aqui na Global, a gente conseguiu trazer todo aquele hemisfério do que é uma educação do campo e para o campo e colocar exatamente ali dentro. E quando nós conseguimos colocar isso ali dentro, né, integralizar, conceituar, dinamizar essa educação que não é simplesmente aprender a ler e escrever, né, claro que é importante, é necessário, né, você aprender a ler e escrever, mas quando você aprende a ler e escrever e consegue atribuir significado a esse aprendizado, ele é muito importante. Teve um momento da nossa história ali com a educação do campo que os meninos, né, a seringa era atividade econômica. Exatamente. Mas se a gente quer preparar o menino para conhecer a sua realidade, mas eu não quero trabalhar com seringa. Não importa com o que você vai trabalhar. Mas você precisa conhecer a sua realidade. E aí eles tiveram uma palestra com o gerente lá da fazenda, e ele, assim, ele foi magnífico com as crianças quando ele falava lá do processo da seringa, da semente. Tanto que nós fizemos nós conseguimos fazer mudas, né? Semear, plantar, colher, ir lá, visualizar e trabalhar tudo isso dentro da teoria e da prática. Sim. É claro que com todas as nossas limitações. Na hora de realmente fazer, produzir, né? O que a gente queria com isso? A gente queria gerar renda. Sim. A gente queria que a escola pudesse ganhar dinheiro. Mas aí é um momento, né, que seria uma outra estrutura de poder. E assim, né, nós fomos simplesmente podados, achatados de cima para baixo e nos disseram que a gente não poderia vender as mudas, né? Seria praticamente um estilo de uma escola agrícola? Vocês queriam tentar implantar? Então, na verdade, a gente não queria tentar implantar. A gente desenvolvia algumas técnicas, não da escola agrícola, mas dentro da estrutura da educação do campo, que é aquilo que a gente estava vendo, visualizando lá na graduação, e a gente tentava aplicar dentro da potencialidade das crianças, porque, né, primeiro é o 5º ano, ensino fundamental 1 ainda, mas a gente tentava aplicar todos aqueles conceitos para que eles pudessem compreender a dinâmica do campo. Entendi. Agora eu entendi. Eu tinha mas agora eu consegui pegar a ideia, né? É praticamente mostrar para eles essa coisa que nem você falou, né? Deles pegarem, entenderem onde que eles estão inseridos e tudo mais. Por mais que eles não queiram, mas assim, eles sabem do que Mas como na que verdade, funciona. assim, o mais importante, o mais bonito da educação do campo, né, e no campo, é você criar um sentimento de pertença. Sim. Porque você, Iago, você pode rodar o mundo.
Mas você, né, você tem um sentimento de pertença lá pela sua comunidade Juncado. Sim. Você é lá do Juncado. Você As tem raízes, né, estão lá. suas raízes estão lá. Você tem um sentimento de pertença. Ah, lá meu pai também já colheu café, já trabalhou nisso, já colheu aquilo. Aquilo foi importante para o seu período, para a sua fase, para o seu crescimento. Formação de virtudes, caráter, tudo mais está com atrelado certeza. a isso, né? Principalmente gente- essa fase da infância, né? Exatamente. E é nessa fase que, assim, é importantíssima essa construção de valor. Eu achei muito importante esse projeto de vocês aqui, porque alguns que eu acompanhei, não consegui acompanhar todos, mas o empoderamento juvenil que vocês trouxeram aqui com a Dani faz isso muito bem. Faz. O empoderamento, né, juvenil dentro da educação é importantíssimo. Quem acompanha ela vê isso, que ela consegue despertar nas crianças, nos adolescentes, um gosto muito grande pela leitura, através da aula dela de língua portuguesa. A Ju, quando ela veio aqui, ela trouxe um empoderamento sustentável muito grande. Sim. E aquilo, assim, que é muito difícil hoje. Nós estamos vivendo uma estrutura capitalista muito grande. O consumismo, Ele perdeu um pouco do controle, né? Perdeu um exatamente, pouco não, perdeu bastante. ele está exacerbado. Sim, sim. A gente não tem mais controle do comunismo, Do capitalismo. do capitalismo, do consumismo em si, né? A gente não tem mais controle sobre isso. E quando você tem ali alguém que tenta fomentar, tenta reestruturar dentro de uma base, isso é importantíssimo, né? A outra menina também que esteve aqui falando sobre o empoderamento econômico através, né, das estruturas da educação, dos cursos, da formação do Senar, né? Principalmente A Iandra, né? Isso, Sim, a Iandra, principalmente para as mulheres. Aí depois veio a outra professora Cláudia, que fortaleceu essa estrutura aí, através, né, daquilo que é necessário para você pensar o que você quer. Mas para você pensar o que você quer, você precisa ter uma base. Exatamente. Se você não tiver uma base, né, é aquilo que a filosofia já fala. Se você não sabe Você o que vira que Alice do País das Maravilhas. Isso, se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Né? Por isso que, assim, eu falo que a educação do campo, ela foi, para mim, uma sustentação muito grande, da qual eu talvez, quando eu voltei, eu fiquei acho que 5 anos aqui, rodando nesse processo aqui da cidade. Mas, quando eu voltei para casa em 2017, eu já cheguei na estrutura de que vou dar aula. Mas eu vou implementar essa questão do campo, né, na minha prática. Vou trazer para a minha vida. Sim. Porque, economicamente, a gente sabe que pensar o campo numa estrutura econômica é simplesmente dentro do processo de uma ruralização ou para as grandes extensões de terra. Quando a gente pensa agricultura familiar ou quando a gente pensa o minifúndio, é um pouco complexo porque a gente não tem respaldo. E esse respaldo, eu falo de respaldo econômico. Sim, mesmo. Exatamente. Porque é o que faz a economia girar. Exatamente. É muito difícil para um agricultor familiar ir lá no banco conseguir empréstimo, conseguir um subsídio e desenvolver realmente aquilo com uma margem de lucro. Agora, para o agro, né, como está na moda agora, né, porque agora o agro é muito mais fácil. Por quê? Porque eles trabalham com uma dimensão muito grande, muito extensa. Mas ainda assim, eu tenho uma filosofia. E dentro dessa filosofia, a terra ela é fonte de vida. Exatamente. A terra ela é energia. E quando você pensa nessa energia, por mais que você gaste energia, né, para poder estar ali atribuindo, para você estar ali pensando aquele processo, né, para você colocar a semente na terra, para você fazer aquela semente germinar, brotar, crescer, todo produzir, manejo, né? Todo manejo. Todo aquele manejo não é fácil. Mas ainda assim, quando a gente visualiza a terra enquanto um espaço de produção de conhecimento, enquanto produção de saberes, e que é possível sim você levar
o conhecimento científico e trazer conhecimento científico dali, isso é magnífico.